Obrigado. Boa tarde, gente. Eu vim aqui caminhando e considerando o esforço de cada uma para chegar aqui, né? Umas mais, outras menos. E nós gostaríamos agora de pedir a você que você fique aqui de verdade, que você não deixe só o corpo aqui e a sua mente vá passear e você vai embora, ou se tem alguma preocupação na sua casa com o que você deixou para trás, você está aqui, fique inteira aqui. Amém? Tem outro desafio que eu quero fazer para você. Você promete para mim que depois desse almoço gostoso você não vai dormir? É maior do que você, né? Então, a Ana Maria vai me ajudar ali, a Ana Maria Menezes, que está na minha frente, a Heloísa. Quando chegar 15 minutos, você faz assim para mim, tá bem? Porque eu vou encerrar, é muita ideia para falar em 1 hora, né? 1 hora, Ana, né? Mas graças a Deus por essa 1 hora, porque em 1 minuto faz um bom comercial, porque que 1 hora a gente não é verdade? A gente vai tentar. Mas é assim, se você me permite, de vez em quando, eu vou pedir para todas levantarem e dizer João 3,16. Ok? Porque assim não tem nenhuma fragilidade aí. Quando eu perceber que alguém cochilou, eu digo, irmãs, vamos levantar e vamos recitar João 3,16. Todo mundo sabe João 3,16 de cor? Então tá, então já estamos aqui combinadas que ninguém vai dormir hoje. É um grande desafio realmente. Olha o texto que nós vamos falar, mas antes de ler o texto, a Ana Maria orou por mim, mas eu gostaria de orar agora pelas que estão preocupadas com a sua casa, tá bom? Deus colocou isso no meu coração. Não sei se você está preocupada. Toda mulher deixa um marido para trás, uns filhos para trás, uma mãe idosa, um pai idoso, né? E aí você fica aqui pensando lá. Então a gente vai colocar os seus cuidados na presença de Jesus. Vamos orar então? Vamos lá. Pai, nós queremos te agradecer a bênção de estarmos juntas nesse encontro regional. Obrigado porque umas viajaram um pouco, vieram de perto, mas outras tiveram a sua vontade de estar aqui, fizeram o seu esforço e aqui estão. Então nós pedimos pelo teu Espírito, Senhor, que tu permitas que elas estejam aqui inteiras, que tu estejas abençoando a casa delas. Nós não sabemos qual a preocupação que algumas estão tendo, mas nós pedimos aquele assunto com que elas estão interligadas, nós pedimos que tu tomes conta da sua parentela, que as casas delas sejam guardadas pelo teu poder, que nada aconteça que na volta traga contrariedade, traga desatenção, traga aflição ao coração das nossas irmãs. Guarda a vida de cada um nas suas casas, os filhos, os esposos, pais, mães, irmãos. Nós te pedimos em nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler, irmãs, é bem conhecido de vocês, e nós vamos ler Lucas 10, de 25 a 28. Vou fazer algumas considerações rápidas, e aí a gente vai passar alguns slides fazendo alguns comentários. Vou fazer aqui tipo uma inspirativa, um devocional. Lucas 10, 25 a 28. Todas acharam? Lucas 10, de 25 a 28. Todas acharam, amém? Olha só, eu não vou me deter a outros textos que falam alguma coisa similar, como Marcos 12, 28 a 34 e Mateus 22, de 34 a 40, que fala alguma coisa bem parecido aqui, com o bom samaritano, com umas poucas diferenças, e alguns deles falando que Jesus que falou. Mas nós vamos ler aqui Lucas 10, de 25 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Queria fazer alguns breves comentários nesse texto, porque o nosso tema é Conectadas em Amor na Evangelização. Então, nós estamos considerando o nosso tema do quadriênio. E nesse texto, você observa aqui no versículo 25, que o texto nos informa que esse certo homem, que a Bíblia não diz quem ele é, não fala o seu nome, mas nos dá a referência de que ele era o intérprete da lei. Então, veja bem, esse homem, ele conhecia a lei, ele era um estudioso da lei, ele era um doutor da lei, e ele tinha um conhecimento aprofundado da lei. Ele não era uma pessoa que não separava tempo para ler os detalhes da lei. Ele fazia a tarefa dele de casa e sabia muito bem o que ele estudava, e tinha um conhecimento elevado. Então, esse texto diz que certo homem, intérprete da lei. Agora, é interessante, por que ele foi perguntar de Jesus segundo esse texto? Porque ele não tinha o desejo de conhecer mais. Ele não tinha o desejo de tirar as dúvidas que estavam postas no coração dele. O intuito dele, a palavra diz, que era colocar Jesus à prova. Ele queria testar Jesus. E ele não tinha uma intenção boa de aprendizado. Ele não queria aprender. Ele queria ensinar, na verdade, né? Porque todo mundo que estuda muito, que é conhecedor da lei, às vezes não quer aprender, né? Falta aquela humildade de dizer, estar na presença do mestre. E ele chama Jesus de mestre, já viu? Que ele chama Jesus mestre. Ele vai com toda a garra, e ele sabe que ele tem para ensinar, mas ele, na verdade, queria colocar Jesus à prova. E esse texto fala aqui, que em vez de Jesus responder, Jesus faz o quê? Não feche sua Bíblia não, que é muito importante você ficar com a sua Bíblia aberta. Alguém fechou? Senão vou repetir, por favor. Então vamos lá, Lucas 10, de 25 a 28. O que é que Jesus faz? Ele responde essa pergunta? Quem diz aí para mim? Vai lá. Jesus responde com duas perguntas. E eu acho isso assim maravilhoso da gente aprender com Jesus. Porque às vezes quando alguém quer colocar a gente em xeque, a gente é muito apressado para se defender, não é verdade? Eu vou responder certinho. Imagina se Jesus não sabia responder para ele. Mas Jesus não se apressou e não respondeu. Ele fez duas perguntas para o doutor da lei. Que duas perguntas que Jesus fala para ele? Ele diz, Jesus lhe perguntou, o que é que está escrito na lei? Primeira pergunta, presta atenção, não vai dormir agora, que tu vais perder. O que é que está escrito na lei? A segunda pergunta que Jesus está dizendo para ele é assim, como é que tu interpretas? Então, o que é que está escrito e como é que tu interpretas? Porque é diferente de dizer o que é que está escrito e como é que você interpreta o texto, não é verdade? Então, o que é que está escrito é um estudioso que vai fazer a observação do texto, vai dizer quando, o quê, quem, em que lugar. Agora, como tu interpretas, exige mais, exige uma pesquisa mais aprofundada. E ele está pronto para responder. A resposta está na ponta da língua. Pensa no intérprete da lei que realmente não faltou a aula de erudição, de estudo da lei. Ele estava lá, quentinho. Ele citou para Jesus 2 textos do Velho Testamento. E eu não vou lá com vocês, se você quiser anotar, anota. Ele citou para Jesus Deuteronômio 6:5, que diz o seguinte, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso está escrito em Deuteronômio 6:5. E esse intérprete da lei citou um segundo texto da lei, Levítico 18 e 19. Não te vingarás, nem guardarás ira
contra os filhos do teu povo. Aí a segunda parte do versículo diz: mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Isso está escrito em Levítico 19, 18 e 19. Então, presta atenção, fica aqui comigo. Ele não só respondeu direitinho, citando Deuteronômio 6,5 e Levítico 19, 18 e 19, como ele juntou os dois versículos em livros diferentes. Então, é assim, é como se alguém fizesse uma pergunta para você e você juntasse um texto, vamos dizer assim, de Mateus e de Hebreus, entendeu? No Velho Testamento. É como se você fizesse uma correlação, uma junção de texto e respondesse perfeito. Aquele homem estava afiado. Ele sabia o que ele estava dizendo. E ele disse tão certo. E aí nós aprendemos de novo com Jesus. A primeira coisa que nós aprendemos com Jesus é que quando alguém põe a gente em xeque, a gente não se apresse em responder. A gente fica esperando e responda com uma pergunta. Nada é melhor do que uma boa pergunta como resposta. É uma coisa assim, para saber o que o outro está pensando, né? Vai que ele não entendeu, vai que ele não me entendeu, vai que ele não me conhece, né? Então, deixa eu perguntar o que ele pensa a meu respeito mesmo. Então, é melhor fazer perguntas do que se apressar em dar respostas precipitadas. Então, Jesus ensina outra coisa para nós, se você ler aqui nesse texto, versículo 28, diz: então Jesus lhe disse, respondeste o quê? Erradamente? Corretamente. Aí Jesus dá uma orientação para ele: faze isto e viverás. Qual foi a pergunta que ele fez para Jesus? Quem pode achar no texto para mim? Que farei? Que farei para ter a vida eterna? E aí você me diz o seguinte, minhas irmãs, tem pergunta mais importante do que essa? Aquele homem pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Tem preocupação maior do que saber onde você vai passar a eternidade? É uma pergunta não só importante, mas urgente, porque o fim está próximo, né? Os sinais têm sido dados e é uma resposta. E aí você pode dizer: mas Lucília, você está falando de uma coisa e eu estou esperando que você fale de evangelização. Nós vamos entrar agora na parte prática, tá bem? Porque esse intérprete da lei tinha na ponta da língua afiada a lei, mas ele saiu de um pressuposto errado para afirmar o que ele afirmou. Porque ninguém pode fazer nada para ter a vida eterna. A vida eterna não tem a ver com fazer. A vida eterna não tem a ver com a junção de um monte de boas obras que a gente possa praticar. E aí o que é mais lindo de você perceber, presta atenção, vou entrar na evangelização agora, eu estou falando de amor. Porque, de fato, é muito importante, em primeiro lugar, que a gente ame a Deus com toda a força, com todo entendimento, porque aquele homem respondeu certo. Jesus disse: respondeste corretamente, né? E ele coloca: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Então, veja bem, na evangelização, nós não vamos poder sair para pregar o evangelho se a gente não tiver o coração, a alma, tudo, o entendimento, toda a nossa força colocada no Senhor. Então, é alguma coisa importante, primeiro, é um relacionamento saudável com o Senhor. Importante, primeiro, é um coração encharcado do amor de Deus, que você entendeu o quanto Deus te ama. O que foi que Deus fez por você? Vamos ficar de pé? João 3... Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podemos sentar. Não tem pergunta mais importante que você saber
que pode amar a Deus com toda a sua força. Então, não sai correndo para fazer a vontade de Deus se você não conhece a vontade de Deus. Anota isso. Não adianta você sair correndo, fazendo um monte de coisa, boas obras, visitas, distribuindo folheto, uma vida religiosa, pautada em estar presente na igreja todo sábado, todo domingo, toda quinta-feira, toda reunião de oração. Se você não entendeu que precisa receber do Senhor esse amor e ter resposta pessoal de vida eterna. Então, é na igreja que você vai receber a vida eterna ouvindo a palavra. Mas entender que isso, esse relacionamento saudável, a gente precisa ter. Ouvir a vontade do Senhor para poder fazer a sua obra é, em primeiro lugar, a nossa prioridade. Saber a vontade do Senhor para depois fazer a sua obra. Nossa tendência maior é sempre sair fazendo. E aí a gente fica complicado, porque o vazio fica no nosso coração. A gente fica com uma sensação de que a gente não está muito legal, de que a gente não tem aquela paz que excede a todo entendimento, fazendo toda essa correria, saindo para correr, em vez de ter aquele tempo disponibilizado para o Senhor para crescer. Então a gente briga com os irmãos, não é verdade, queridos? A gente está insatisfeito. Aí a gente cria encrenca entre os irmãos na igreja. A gente dá importância para cargos. A gente dá importância para popularidade. A gente pode correr um grande risco de fazer como Ananias e Safira, fazer um juízo de valor errado. Porque ele viu Barnabé doar os seus bens, ele diz, eu vou fazer igual o Barnabé e Safira. Mas eles mentiram, eles tiraram. Nós servimos o Espírito da verdade. Nós servimos a Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós não podemos sair do pressuposto para evangelizar, para falar de Jesus, fazendo coisas. E com isso, eu não estou dizendo que a gente não deve fazer. Você compreendeu? Quando nós entendemos o amor de Deus derramado no nosso coração, quando nós entendemos a cruz de Cristo que Jesus fez, que foi o Pai que deu Jesus e que a morte dele foi prova completa e cabal do amor dele para a gente, quando a gente encharca o nosso coração desse amor de Jesus pela nossa vida, aí a evangelização flui até de boca calada. Você compreendeu o que eu estou falando? Porque o seu testemunho é vivo. E agora eu queria fazer um exercício. Qual é a pessoa mais complicada da sua família? Você não vai falar, você só vai pensar. Que ainda não tem Jesus. Quem é essa pessoa mais complicada da sua vida? Você pode acreditar que o impossível dos homens é possível para quem? Para Deus. Então, eu queria dizer o seguinte, que antes desse texto aqui, se você for ler em Lucas, nós vemos a questão de Jesus enviando os 70, a missão dos 70. E ele não deixou, assim, eles pensarem que eles iam para um passeio turístico. Jesus avisou antes dele sair, olha, ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leves bolsa, nem alforje, nem sandália. Quando a gente vai para a evangelização, a gente leva tudo, né, irmão? A bolsa vai cheia, a mala vai pesada, assim. E a gente, assim, e ele disse, ninguém saudeis pelo caminho. Vai focado, vai em oração, vai em espírito de oração, porque você está em missão, entendeu? Então, você vai lá. Então, ele diz, ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Nós perdemos essa prática, não é verdade? Mas o bom é que todas as casas que a gente entrasse, a gente falasse, paz seja nessa casa. Porque se ali tiver um filho da paz, aquela paz fica. Se não tiver, volta para você, entendeu? Então, você está proclamando aquilo que Jesus mandou fazer, paz seja nessa casa. E se houver ali algum filho da paz, repousará sobre ele a paz. Se não houver, ele voltará sobre vós. E aí alguma coisa importante, os 70 foram, e esse texto, antes do que nós estamos lendo, disseram que quando eles voltaram exultantes.
alegres, felizes. E eles vieram dar o relatório para Jesus, e o que é que eles disseram? Versículo 17, 10, 17. Vocês fecharam a Bíblia? Opa, então vamos lá. Lucas 10, 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria. Pensa no regresso alegre. Ele estava alegre, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Então, eu mando embora, os demônios vão tudo embora. Então, estavam felizes, teve alegria, estavam felizes, realmente felizes. Mas ele lhe disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí dei autoridade para pesar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará danos. O Senhor nos mandou, nos enviou, mas Ele também prometeu que estaria conosco e que nada nos causaria dano, né? Então, isso não quer dizer que a gente não vá passar por sofrimentos. A gente viu a história de Paulo, né? Nas viagens missionárias. E quanto Paulo sofreu, e muitos outros missionários nós temos escutado histórias. E aqui encerra dizendo: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado aonde? Nos céus. Então, a alegria maior que nós temos tem a ver com a pergunta desse intérprete da lei. Ele não entendeu nada, né? Ele queria fazer alguma coisa. E Jesus já estava dizendo o que era qual era o caminho: ter o nome escrito no céu. Então, veja bem, a alegria maior que a gente pode ter, é verdade que Jesus vai conosco, é verdade que Ele é companhia nossa, mas a nossa vida eterna já começou. E o nosso nome está escrito no livro da vida. E saber que se eu fechar os olhos para este mundo, eu vou ver Jesus face a face. Agora, a minha missão não acabou aqui na terra, nem a tua. Enquanto a gente tiver o olhinho aberto, o coração batendo, a nossa vida, nós vamos cumprir o ID de Jesus. Nós vamos sair anunciando e proclamando as boas novas, porque nós temos boas notícias para dar. Jesus morreu. Ele disse: eu vim para buscar e salvar quem? O achado? O perdido. E ele disse: misericórdia quero, e não sacrifício. E ele diz: eu vim para os doentes e não para os sãos. Então, Jesus, às vezes você vê uma pessoa que ninguém dá nada por ela. E aí eu queria encerrar para a nossa parte prática desse texto, porque eu não vou detalhar, mas aqui, em seguida do texto, eu falei antes da missão dos 70, e agora, depois do texto que a gente leu, a gente pode ver a questão da parábola do bom samaritano. Então, o improvável samaritano foi que teve mais misericórdia daquele que estava cheio da lei, não é? Estava cheio da lei. E Jesus estava ensinando isso para ele. E eu queria que você entendesse o seguinte: os slides aqui, eu vou passar, pode passar esse slide, que a gente vai para os slides para ir para a parte prática. Vocês vão me ajudar, hein? Não vão cochilar agora, que vocês vão me ajudar. Aplicação prática: o que é amor? Eu escutei essa definição mais simples e que eu guardo no meu coração sempre que eu penso que eu não estou agindo com amor. Porque acontece, irmãs, com todas nós chegamos um momento na correria da vida que a gente chega a uma conclusão que a gente não fez com amor. Não é verdade? Que a gente chega a uma conclusão que a gente repreendeu sem amor. Que a gente disciplinou um filho sem amor, porque ele disse: Deus disciplina quem ama. Leais são as feridas feitas pelaquele que ama. Então é muito leal você confrontar uma pessoa, mas é leal se for em amor, não assim para encrenca, sabe? Para diminuir a pessoa, mas para fazer a pessoa ser uma pessoa melhor. Então, cada um de nós precisamos ver se... E essa definição é da filha do Billy Graham, eu escutei, Anne Graham Lotz, é o nome dela. E a definição que ela dá de amor é atenção focalizada. Foi o que aquele samaritano fez. Ele focalizou a atenção na necessidade daquele homem que estava ali, derrubado pelos salteadores. Os demais, eles tinham que ir
cumprir seus rituais. Eles conheciam a palavra, a lei, mas eles não podiam tocar. Diziam, vai que ele está morto. Se eu tocar, eu me torno impuro, né? Então, eu não posso tocar nele. Mas aquele samaritano, então eu digo assim, olha, os improváveis, às vezes vão ser usados por Deus de uma maneira extraordinária na vida. Então, aqui é atenção focalizada. Então, não é simplesmente uma frase, eu te amo. Não é simplesmente faz bem a gente ouvir que ama, né? Agora eu faço uma pergunta para você. Você sabe quem ama você? Sabe? Eu sei. Você sabe quando alguém ama você? Você sabe quando alguém tem diferença com a sua vida? Você percebe isso? Eu acho que toda mulher tem um desconfiômetro, né? Dentro de si, que você sabe, você se sente amada por algumas pessoas. O que essas pessoas fazem para te amar? Às vezes não fazem, elas são para você, né? Então aquele homem queria fazer, o intérprete da lei queria fazer. Pode passar aí. Aplicação prática. O que isso pode nos fazer refletir a respeito da evangelização? Primeiro, ele diz assim, cuida de ti mesmo, né? É importante, amar o teu próximo como? Então, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Isso está escrito em João 17, 28. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados aonde? Na verdade. Quem falou isso foi a oração de Jesus, a oração sacerdotal. E uma coisa que sempre me faz refletir quando eu leio esse versículo. Ele disse assim, assim como tu me enviaste ao mundo, ele está falando, orando para o Pai. Disse, Pai, assim como tu enviaste ao mundo, eu os enviei. O pastor Dr. Russell Shedd dizia que esse envio era como um chute no traseiro sem volta. Você compreendeu? Eu fui enviada e você foi enviada como um chute no traseiro sem volta. Vai, ide. É o imperativo. Vai, vai. E por que a gente fica na retranca, né? Fica na retranca, a gente tem dificuldade na evangelização. E a gente vai evoluir com essa questão. E outra coisa importante para nós, também e a favor deles, eu me santifico. Agora eu faço uma pergunta. Jesus pecou? Jesus pecou alguma vez? Nunca. A palavra de Deus diz que ele não pecou. Por que na oração sacerdotal ele disse que também por minha causa e por tua causa ele se santifica? Já pensou sobre isso? Na verdade, ele nunca pecou. Ele é santo, santo, santo. Ele justificou a nossa vida na cruz. Ele morreu na cruz por mim e por você, mas ele conservou a santificação. Ele se conservou santo. Agora, nós somos pecadoras. Nós falhamos, nós erramos. E nós precisamos entender que precisamos buscar santificação na nossa vida para poder, quem está conosco, ser santificado também. Para que reflita no outro aquilo que eu recebi. O amor derramado no meu coração me faz cumprir para mim mesmo, porque eu quero ser parecida com Jesus, e para os meus, que Jesus vai acrescentar através da minha vida, para que eles tenham em mim uma referência boa. Então, intencionalmente, eu vou batalhar, eu vou pedir a Deus, eu vou pedir graça para ser santa, para que quem esteja comigo seja santo também. Vamos ficar de pé, irmãs? Algumas estão pescando para a minha direção. Estão piscando e eu acho que não é ato de amor. Eu brinco de vez em quando para vocês rirem e acordarem, tá bom? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê, mas tenham a vida eterna. O segundo versículo está em 1 Timóteo 4,16, que diz, tem cuidado de ti mesmo e de que mais? Pode sentar. E de que mais que a gente tem que ter cuidado?
da doutrina. Aquele que não estuda a palavra diligentemente está repetindo pregação do YouTube, do Google, de não sei da onde, igual papagaio, sem profundidade. Então, a palavra, quem é médico aqui sabe quantos anos estudou para ser médico. Quem é? Alguém gritou, eu. 6 anos, né? Quantos anos tu estudasse? Continua estudando, né, Silvana? Continua estudando. Não para de estudar o médico, né? Tem que se atualizar. Engenheiro, quantos anos estuda? O advogado, quantos anos? A professora para ensinar, quantos anos estuda? E a gente quer pregar a palavra sem estudar, irmãos. Tem que ser diligente, tem que entender como é que busca o próprio alimento da palavra. Quando vai ler o comentário, quando vai ouvir a pregação do YouTube, já é no final de muita pesquisa. Não pode ser a primeira coisa que vai fazer, entendeu? Tem que ser alguma coisa que você pode batalhar. Pode passar o slide. Aplicação prática. O que isso pode fazer refletir a respeito da evangelização? 2, entendermos intensamente da graça e do amor do Senhor por nós. Você já entendeu a graça do Senhor? Pensa nisso. Você já refletiu do grande amor de Jesus a ponto de dar um único filho que ele tinha? Não sei quantos filhos alguém tem aqui, né? Mas você daria um filho seu para morrer no lugar de outra pessoa? É uma pergunta muito séria, né? E Jesus deu o único filho, o Deus Pai deu o único filho que tinha por amor a nós, de nós. Agora veja bem, voltando para o texto lá do intérprete da lei, ele respondeu corretamente, não foi? Sim? Sim, mas Jesus já estava ensinando lá no envio dos 70, e depois Jesus contou sobre o bom samaritano, porque as obras não salvam, irmãos. E é interessante você pensar que Jesus estava apontando para o intérprete da lei para ele. Ele estava dizendo, vai e faz isso. Mas quem cumpriu aquilo que precisava ser cumprido para que a gente tivesse o amor de Deus derramado no coração, estava na frente do intérprete da lei. Estava na frente. E ele não entendeu. Eu acho que ele continuou saindo pensando o que ele tinha que fazer. Porque Jesus afirmou, vai e faze. Mas só que Jesus contou a questão do bom samaritano. E é interessante que as obras, elas nos acompanham, elas não são a razão da nossa salvação. Tem uma definição que eu gosto muito, que as obras são a graça em ação. Então, as obras são a graça em ação. Então, quando você faz boa obra, isso segue, porque você ama Deus, né? E aquele intérprete da lei, Jesus deu uma palavra de ok para eles. E olha, Jesus ensina uma coisa importante aí, nesse final desse texto. É que às vezes, quando alguém coloca a gente à prova, irmãs, vamos ser sinceras com a gente mesmo. A gente precisa confessar o nosso pecado hoje aqui, a gente precisa se arrepender para poder sair para evangelizar. A gente fica muito querendo dar o troco, não é verdade? 1 Pedro 3 diz, olha, se alguém falar mal de ti, o que é que você tem que fazer? Bendize o nome dessa pessoa. Na nossa natureza carnal, naturalmente o que a gente sai, que a gente quer fazer, você ouviu que falaram mal de você, qual é a vontade que dá a você? Falar mal igualzinho, irmão. A maledicência correr solto. E aí você se sair justificando, falando para um, falando para outro, falando para outro. Não, irmãs. Essa é a natureza pecaminosa nossa, nós precisamos nos arrepender. Porque Jesus nos ensina algo muito bonito. Ele ainda dá, dizer, você falou direitinho, hein? Você respondeu direitinho. Isso está escrito mesmo na lei. Você respondeu corretamente. Vai e faz isso que você está falando.
vai e faz isso. Só que o intérprete da lei não entendeu o que ele estava apontando para ele. Porque só recebe graça quem olha para a cruz. O nosso favor imerecido, nós não alcançamos salvação porque merecemos, nós não merecemos nada. E aí nós saímos para falar de Jesus com esse sentimento de colocação, de humildade, de não querer ser superior ao outro, de não desmerecer o outro, dizer, a minha obra está mais bonita que a sua, né? Você faz, mas eu faço mais bonito. Né? Então, a intenção do coração é que Jesus está vendo. Ele não olha a aparência, ele olha o quê? O coração. E aí aquela pessoa fez com tanta alegria, não é? Veio tudo tortinho, a costura está torta, a beiradinha está torta, a pintura está borrada, não está bem lixado. E você diz, ixi, a pintura está horrível. Quem foi que fez isso? Não é, irmãs? Mas Jesus disse para o intérprete da lei, aquele que queria colocar ele à prova, aquele que queria encostar ele na parede, aquele que queria espremer ele, disse, respondeste direitinho. Você respondeu direitinho. Você vai e faz isso. E Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Pode passar. A aplicação prática ainda 3. O amor derramado em nossas vidas deve ser o que nos move. Nós já falamos sobre isso, vamos passar. 4. O que isso pode fazer para refletir a respeito da evangelização? O amor derramado em nossas vidas deve alcançar meu próximo. E o texto que tem aí é 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece aonde? Na morte. Nós não queremos ser mortos-vivos, queremos? Nós não queremos permanecer na morte. Agora sim, nós não vamos conseguir amar o nosso irmão se não tivermos cheios da presença de Deus. Você entendeu que primeiro tem que cuidar de você? Para poder cuidar do outro? Observar bem a sua vida e a minha vida, eu preciso observar bem, para poder saber que eu estou resplandecendo a minha vida na vida do outro. O resplendor é de Jesus, não é meu, não é? Não é minha vida. Ele disse, ide por todo o mundo, fazei discípulos de quantas nações? Todas as nações. E João 2, depois 7, pulando por 20. João 2, 7, depois pula por 20. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é o quê? Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Gente, isso é tão profundo, né? É até difícil de explicar com pouco tempo. É até difícil de conversar sobre isso, porque assim, a gente tem que entender que nós somos um corpo. E aqui não está valendo quem tem mais dinheiro. Aqui não está valendo quem tem mais poder humano, né? Tem uns, não está valendo quem tem carro, quem não tem carro, quem se veste bem, quem não se veste bem. Aqui não está valendo isso, porque Jesus está olhando para nós nas nossas intenções, no nosso coração. E quando a gente tem aquela atitude humilde no nosso coração, de entender o meu papel no todo, eu não vou fazer tudo. Compreendeu? O grande perigo é eu achar que sozinha eu vou fazer tudo. Eu tenho que compreender qual é a minha parte, porque se cada membro do meu corpo já entendeu qual é a parte, se movimenta sincronizadamente, o corpo de Cristo não pode se mover assim todo desengonçado, cada um querendo ir para um lado. Nós precisamos entender a beleza da unidade do corpo. E que nós temos um cabeça, que é Cristo. Corpo de Cristo tem um cabeça. Então, esse texto diz, olha, eu jamais vou poder amar
dizer que não amo, dizendo que amo a Deus, não amar meu irmão. Então, as nossas encrencas, as nossas diferenças têm que ser resolvidas lealmente e com amor. Tem conversas que a gente precisa ter difíceis, não é verdade, irmãos? Com pessoas que a gente não gostaria de ter aquela conversa. A gente, às vezes, jejua, às vezes a gente ora, a gente pergunta do Pai, devo ou não conversar, Senhor? Devo ou não falar aquilo que eu estou percebendo? E aí a gente recebe a orientação, vai, fala. Você precisa falar. Mas a gente diz, não é melhor o senhor falar, senhor? Não é melhor? Não, é você que vai falar. Né? E tem ocasiões que o pai diz, não, isso aqui é assunto meu. Quem vai resolver sou eu, não é você. Você vai se ajoelhar mais vezes na minha presença e deixar que eu resolvo. Eu sou o cabeça do corpo, sou eu que mando. E a gente está aqui para fazer o quê? Obedecer, para ter continência para o Senhor. Mas o que está acontecendo na superficialidade dos nossos dias? É que a gente está exercitando valores do mundo. Por isso, a evangelização está prejudicada. Por que está prejudicada? Porque a gente está brigando demais, irmãs. Porque a gente está querendo cargo demais, irmãs. Porque a gente está querendo poder humano demais. E o juízo desses valores são mundanos, não são da palavra. A palavra, ela tem que vir para a nossa vida, encarnada, para que a gente possa viver. E aí, eu não estou chamando a atenção de você, eu estou chamando a atenção. Eu chorei muito quando eu fiz esse estudo. E o Senhor me falou algumas coisas particulares que eu tive que me arrepender. Então, eu queria dizer para você, nós precisamos de nos arrepender de a forma que, como nós estamos fazendo o trabalho do Senhor. Se o Senhor te colocou num cargo, tema a Deus com esse cargo. Porque Deus te confiou o melhor dele para você. O melhor dele, você tem vidas que você lidera, que eu lidero. E hoje eu não tenho, assim, nenhuma ambição por cargos mais. Eu já tive, irmã, mas hoje eu não tenho nenhum. Eu já disse, Senhor, queria te servir nisso, Senhor, eu queria te servir naquilo. Hoje eu já entendi que não é assim. Dizer, onde tu queres que eu vá, onde tu queres que eu esteja, o que é que tu queres que eu diga. Amém? Vamos prosseguir, porque eu tenho umas fotos legais para mostrar e vocês vão me ajudar, porque eu não sei tudo não, hein? 5, eu acho que é o último, tenho impressão. Devemos manifestar o amor de Deus em atitudes práticas. Nosso amor não pode ser de palavras, tem que ser de fato e de verdade. Eu não vou ler, mas você pode anotar João 3,16, vamos ficar de pé? João 3,16, todo mundo sabe. Porque Deus, tal maneira, deu seu unigênito para que... Outra vez? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigada, irmãs, pode sentar. O outro texto é Tiago 1, 21 e 27. Eu não vou ler porque ele é meio grande, mas anote para ler. Vamos passar. 6, a excelência do amor. Também eu vou correr, porque você conhece muito bem 1 Coríntios 13, né? Nesse quadriênio nós estamos estudando bastante sobre amor. Vamos passar? O amor, ele é paciente com as pessoas, tem a capacidade de andar a segunda milha, de dar outra face, tem o poder de vingar, mas eu não vingo, a vingança pertence somente ao Senhor, não paga o mal com o mal. O amor é benigno, ele reage com bondade àquele que nos maltratam. O amor nos chama a ser doce para com todos. Que mais? Vamos lá. O amor, o que ele não é, o que ele não faz? Segundo 1 Coríntios 13, ele não é ciumento, ele não se ufana, ele não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, se preocupa em dar-se, não de firmar-se, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas o quê? Regozija-se com a verdade. O amor não faz mal. Vamos ler juntos Romanos 13, 10? O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o... Muito bem, vamos lá?
O amor, o que o amor não faz? Aqui, o que o amor faz, melhor dizendo, aqui tem umas figurinhas. Aqui foi a Silvana que arrumou essas figurinhas para mim. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Pode passar. Agora eu vou falar de coisas práticas. Essa aqui da direita é a Sâmara. A Sâmara está aí? Está aí. Olha aqui a Sâmara, ó. A nossa secretária de Evangelização e Missões da SAF, da SAF da IP Manaus. E esse trabalho que vocês estão... Ali é a esposa do pastor. A Vera está aqui também, a Vera? Tá? Está ali a Vera, olha aí. Aquela da foto. Elas vão para os hospitais. A Ana Gomes está aqui também, a moreninha. Ali a Ana, ó, está na foto ali. Elas vão para os hospitais. Vocês estão vendo que elas estão distribuindo folheto e lanche para aqueles que estão horas esperando atendimento. Às vezes ficam com fome e não tem dinheiro para comprar a merenda, né? Isso, gente, é amor, né? Porque você imagina preparar o lanche, se preocupar com quem está esperando atendimento, vai para as portas dos hospitais. Pode passar as fotos. Aqui, vocês vão me ajudar. As meninas aqui é de outra igreja, outra federação. O que é isso aqui? Me contem aí. Essa daqui da esquerda. Foi a Ana Menezes que mandou essa foto para mim, da esquerda aqui. Deve estar aqui alguém desse trabalho. Nossa região é distante uns dos outros. Hã? Foi a Gorete que enviou? A Gorete está aí? Esse aqui é um trabalho de evangelização com mulheres, mas não é daqui da nossa Amazonas, é de outro. E eu queria falar aqui da Dora e da Maria José. Eu vi que a dona Maria José está aqui. Levante aí, dona Maria José, 85 anos. Eu conheço a vida da dona Maria José. Eu resolvi honrar a vida dela, sabe? Porque mês passado eu vi no grupo da SAF que ela foi para o Beruri, no Rio Purus. O Beruri é horas de voo, né? O que o coração de uma mãe... Eu falei de voo, foi? De barco. E eu vi a foto dela indo para o barco, para o Beruri. É verdade que o coração da mãe atravessa o oceano para ver um filho, não é verdade? Então, o filho dela é pastor lá no Beruri, a nora dela, a Lusa, está lá morando anos no Beruri. Então, ela foi para a colônia de férias com as crianças e foi fazer o trabalho missionário, não foi, irmã Maria José? 85 anos, gente. Vocês acham que isso não é amor? Não é? Ela podia estar dormindo na rede dela, na cama dela, tomando suquinho gelado, desse calor, não é? Mas o amor de Deus derramado no coração nos movimenta. Ele agita o nosso coração a ponto da gente sair da nossa zona de conforto e fazer o bem. E eu queria honrar a Dora Abreu, que partiu agora esse ano, né? A Dora desenvolveu um trabalho, ela não era da SAF, a dona Maria José é da SAF. Dona Maria José casou o filho dela, Dan, que também é pastor. Dona Maria José tem 2 filhos pastores. E tem as filhas missionárias. Ali a Conceição Carvalho é missionária, tem um coração missionário. Então, uma mãe que gerou 6 ou 8 filhos. 7 filhos, e todos no Senhor. Os outros são professores de escola bíblica da igreja, todos empenhados na obra, né? Então, assim, a dona Maria José, o filho dela, que é pastor hoje, casou com a filha da Dora Abreu, essa de preto e branco, que já está no Senhor, partiu esse ano. Mas a Dora, o ministério dela me impactou muito. Ela foi muito usada por Deus. Ela fez o curso com a Leni Vassão e ela abriu as capelanias em hospitais. Praticamente todos os hospitais de Manaus têm capelania, porque a Dora se envolveu. E assim, às vezes que eu conversei com ela contava coisas para mim que assim, era pepita de ouro pura, ponto de madrugada, tarde da noite. Isso eu ouvi dela, não ouvi de ninguém. Ela está na cama dela, já pronta para dormir, ela é uma mulher de oração, e o Espírito de Deus falava assim com ela: vai lá no Getúlio Vargas, que é o hospital ali do centro, porque tem uma vida que precisa de ti, ele vai partir. E ela dizia: mas Senhor, ela tinha visto na visita dela de capelania, tinha visto aquela pessoa,
Mas ela imaginou assim, eu não posso entrar porque ele entrou pela emergência. Então, é proibido entrar pela emergência. Ela podia ir nos leitos, nas enfermarias, mas na emergência não. Então, ela disse para Deus assim, eu escutei dela, irmãs, uma mulher séria de Deus de oração. Senhor, então me faz invisível, porque eu vou lá no leito falar dele, dentro da emergência. E ela não dava satisfação para ninguém, ela passava na portaria, fazia de conta que ela já estava, e entrava, irmãos, e ela ia bater no leito da pessoa que Deus falou com ela para ir lá, e contar para aquela pessoa que sofreu o acidente, que ele precisava de Jesus, e que ele precisava tomar uma decisão por Jesus, porque a eternidade contava todo o plano de salvação, falava de Jesus, e a pessoa aceitava Cristo, no outro dia ela passava e ele tinha partido. Isso aconteceu, irmãs, muitas vezes com ela, muitas vezes. Ninguém dava atenção para os índios vêm doente do interior, ele não vem com família, ele vem sozinho, ele não tem nada. E ela se preocupava com os índios, e ela providenciava tudo, até a Bíblia na língua do índio ela ia atrás, para ele ler a palavra depois que aceitava Jesus. E outra coisa me chamou a atenção, me impactou muito, que também ela me contou. Ela abriu também os trabalhos nos presídios. Eu fui uma vez só no presídio feminino com ela. Você foi, né, Inesila? Inesila está sacudindo a cabeça. Você foi muitas vezes no presídio, né? Conceição também, a Maria José também foi muitas vezes. Leopoldina, Sâmara, Vera, no presídio. E eu tinha visto aquela notícia, uma mulher loura, bonita, mas só que ela manuseava arma como ninguém. Ela atirava com muita, assim, pá! E ela tinha tino. E eu tinha visto no telejornal, fiquei assim assustada. Ela matou a queima-roupa um homem. Você vê quem tem amor e quem não tem amor, né? Ela matou uma pessoa, ela entrou, e a pessoa não teve nem defesa, morreu ali mesmo. E aí eu vi ela sendo presa, eu tinha visto no telejornal. Aí eu comentei com a Dora, Dora, eu vi uma moça loura, que foi presa, que ela tirou a queima-roupa, um homem, ela tira muito bem, que coisa assustadora. Ela disse, minha irmã, você não sabe, eu vi aquele telejornal, eu vi a notícia daquela moça, e o Espírito Santo me encheu de amor pela vida dela. Meu coração não encheu de amor pela vida daquela moça. E aí eu fiquei assim, meu Deus. Aí ela disse, e eu disse, foi? Eu fiquei dizendo, meu Deus do céu, eu estou mal das pernas. Aí eu disse, foi, você encheu de amor? Foi. E eu fui lá no presídio. E eu consegui falar com ela. E eu disse, o que você falou para ela? Eu não disse nada no primeiro momento, eu abracei. Eu fui lá e abracei. Porque na situação que ela quer estar, ninguém quer chegar nem perto dela. Ela é indesculpável, ela foi pega em flagrante. Então, numa outra oportunidade, ela teve aquele abraço, quebrou naquela moça a resistência dela, porque só um cristão podia abraçar ela naquele momento, né? Porque ela tinha matado uma pessoa queima-roupa. E a Dora, essa de preto e branco aqui, ela transpirava amor, gente. Eu nunca ninguém me marcou tanto. Alguém conheceu a Dora aqui? Olha aí o tanto. O testemunho não é igual para todo mundo, não é? Ninguém, ela não passava pela gente desapercebida. Ela tinha amor no coração, de verdade, de verdade. E ela não rejeitava ninguém, ela não discriminava ninguém. O simples, o pobre, o rico. E ela tinha posses, irmã. Ela era mulher valente. Ela tinha, no início, 2 ou 3 drogarias, não é verdade? Era proprietária de drogaria. Não dependia financeiramente de ninguém. Ela trabalhava, ela era uma mulher produtiva na sociedade, mas ela deixou um legado que só Deus sabe contabilizar. Porque nem livro escrito ela tem. Eu até disse para a Jaqueline, que substituiu a capelania, alguém tinha que escrever um livro sobre a vida da Dora, porque ela não escreveu, ela não se preocupou em escrever, ela não se preocupou em registrar. Quem conviveu com ela aprendeu muito e perdeu a oportunidade de aprender mais, né?
Então, nós precisamos valorizar a nossa irmã que está do nosso lado, né? Olha para o lado, para o teu lado. Quem que está do teu lado? Vai, olha aí. Gente, Deus deu para essa pessoa que está do seu lado alguma coisa para você aprender com ela, não é? A missão que Deus deu para a vida... Deixa eu pegar na mão da Ana, que ela não está sozinha, não. Vem cá. Deixa eu... Nós precisamos valorizar o que o outro tem. Você concorda comigo? A gente só valoriza o que a gente tem, né? E ainda canta assim, né? Mas nós precisamos dizer para o outro, eu quero que você não só valorize o que você tem, como eu te valorizo com o que Deus te deu. Porque Deus não deu a mesma coisa. O problema é que a gente acha que Deus deu só para a gente, né? Não é verdade? Mas Deus te deu um tesouro para você evangelizar, para você falar do amor de Jesus, para você andar nos becos, para você andar nas praças, para você andar nos rios, para você andar onde Deus te mandar, mas seja frutífera, mulher de Deus. Amém? Amém. E aqui, gente, eu vou passar porque vocês não souberam como me dizer que trabalha. Hã? Fala, vem cá. Ela vai dizer, esse eu não conheço. Esse foi um trabalho da Federação Sul do Amazonas. Nós fizemos no Lar das Marias. É um abrigo para mulheres com câncer, né? Que vêm de outros municípios fazer tratamento no SECOM e não tem onde ficar, e eles disponibilizam esse lugar. Então, é muito bom que vocês conheçam e possam ir lá também visitar, tá bom? Vamos lá, tem poucas fotos aqui. Vocês têm que me contar, o que é isso aqui? É Lar da Maria também? É o trabalho do Lar da Maria, onde elas vão evangelizar. Pode passar. Eu não quis mostrar só o que eu conhecia, porque esse é em outro lugar que eu não conheço, tá? Isso aqui é o quê? Vem cá, minha irmã, dizer o que é isso. Vem rápido, vem rápido. Tu que sabes. Hã? Olha, já acharam a mesa posta linda ali, ó. Na foto. E conta pra gente. É porque a nossa região é distante, a gente não sabe o que a outra está fazendo, não é verdade? Olá. Eu sou da Igreja Presbiteriana Novo Reino, lá da Zona Leste, sou esposa do pastor Pedro. E esse é o trabalho da SAF, esse é o trabalho das mulheres lá no Novo Reino. Ali nós desenvolvemos vários trabalhos, nós temos uma oficina chamada Costurando Sonhos, e é um trabalho de evangelização com mulheres. Tem mais fotos? Acho que estamos nas últimas. Ah, esse é o último, viu? Cumpri o horário, não foi? Glória a Deus. Olha, eu quero ir para a minha coisa, que esse versículo tem um término, aí está incompleto, e eu quero incentivar para você conhecer todo. Vamos ficar de pé? Olha, 1 João 3,16, vamos lá? João 3,16. Tal maneira... Fica de pé, não senta não, porque senão tu vai cochilar. Eu não vou deixar. Esse almoço vai fazer digestão em pé. Então, olha só. João 3,16 diz isso, que Deus me amou e te amou. E agora, não sei se você prestou atenção, 1 João 3,16. Esse nós precisamos decorar, porque esse é o que a gente não faz. Diz assim, presta atenção primeiro. Depois tu vai abrir e ler comigo, tá? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Aí só está por nós, mas o encerramento do versículo diz, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Vamos abrir 1 João 3,16? Esse versículo nós precisamos memorizar, porque é esse que vai nos sair para o ID. É esse que vai tirar a gente da zona do conforto. É esse que vai incomodar a nossa vida a querer só as nossas próprias benécias, o melhor é para nós.
E agora eu vou citar a irmã Jacobede, com 100 anos, é o membro mais antigo da nossa igreja, que completou 100 anos. E ela me contou uma vez, eu gosto de contar das antigas, que são as melhores. São as melhores que eu tenho para contar das antigas, né? A dona Jacobede me contou quando ela chegou numa congregação pequena, assim, que o esposo dela era pastor, e as irmãs estavam distribuindo bolo, chegando bolo, você sabe o que é isso, né? Chega bolo de vários lugares. Aí aquele bolo que sentou, o mais duro, uma das irmãs estava servindo isso aqui, esse aqui é das crianças. Aí ela disse, o quê? Ela estava chegando como esposa de pastor nova, e os olhos dela é para as crianças até hoje, com mais de 100 anos, ela completou 100 anos em abril desse ano. Ela disse, não, esse bolo aí é nosso, porque as crianças vão comer o melhor bolo. Me diga aí qual é o melhor bolo, vamos distribuir para as crianças o melhor bolo. Irmãs, para as crianças espirituais, a gente serve um melhor bolo. O sentado é para nós. Você compreendeu o que eu estou falando? O sentado é para nós. Aquele que ficou murcho é para nós, os que estão mais antigos na fé, que compreendeu o amor de Deus, mas você vai dar o seu melhor, porque o Pai deu o melhor, que foi o seu único filho. Então, nós não podemos dar o pior que a gente tem. Nós não podemos. Vamos lá ler, encerrando mesmo, 1 João 3,16. Vamos lá? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos... Amém. Vamos dar nossa vida pelos irmãos. A gente não está se gastando à toa, nós não estamos nos gastando, nós estamos obedecendo o ID. Isso é que é legal, né? Vamos orar? Agora eu gostaria de pedir a um pastor para orar. Tem um pastor aqui hoje, à tarde? Ao reverendo Raimundo Feitosa, Raimundo Arruda Feitosa. Tenho um amor muito grande por ele, porque... Posso levar o microfone lá? Pode levar para ele? Ele está aí ouvindo? O pastor Raimundo, eu senti necessidade na minha vida de fazer algumas matérias no Instituto Bíblico, já muitos anos atrás. Pode sentar, irmãs. Não vou também cansar vocês, não. E eu fiz 2 matérias com ele. Está aqui ele, ó. Né, pastor? Meu professor. Eu fiz pastoral 1 e pastoral 2 com ele. Pensa que eu gostei muito da aula dele. Por mim, eu continuava mais alguns anos lá. Se tiver pastoral eternamente, estou lá. Obrigada, pastor. Pode orar.